bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast, o podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala em seu negócio. E hoje estou aqui eu, Pedro Quintanilha, com um convidado especial, Nixon Almeida. O Nixon é fundador da escola Red, especialista em tecnologias educacionais. E o Nixon tem feito um trabalho incrível ajudando professores e educadores dentro dessa área do digital para se adaptar com esse ambiente digital. Eu quero que você se prepare para uma conversa aí maravilhosa, com muitos insights. Nixon, seja bem-vindo à Mentalidade Empreendedora Podcast, meu amigo. Como você está? Beleza, Pedro? Tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. E vai ser um prazer bater esse papo aqui com você nos próximos minutos aí, falar um pouquinho com a sua audiência. Muito bom, muito bom. Nixon, cara, para a gente começar, eu quero saber como que você começou nesse negócio de mundo digital, cara? Você vem da área da educação, como é que é essa história? Educação, professor, ajudar o professor no digital. Cara, da onde vem isso tudo aí que você tem feito? Conta um pouquinho da tua trajetória, um resumo da sua história pra gente. Vamos lá. Cara, eu acho que a pandemia, ela mudou muitas pessoas e muitos negócios, né? Realmente reformulou muito. Então, comigo também não foi diferente. Antes da pandemia, eu sempre trabalhei, né, com foco em colégios e escolas, colégios especificamente, colégios particulares, né? E eu sempre ajudei professores, eu ajudei, na verdade, a escola como um todo, na transformação digital. Eu sou parceiro oficial do Google. O Google tem uma área lá de publicidade, que todo mundo conhece, e também tem uma área de educação, que poucos conhecem, que é o Google for Education. E eu sou parceiro oficial do Google nessa linha, para a área de educação. Então, tem muitas ferramentas focadas para a educação. Isso a gente está falando 10 anos antes da pandemia. Então, eu já sou especialista nessas ferramentas há muito tempo. E aí, eu Legal. sempre trabalhando presencialmente, visitando as escolas, oferecendo serviço, fechando contrato e tal, de formação dos professores, formação da escola como um todo, desde a secretaria, né, o pessoal pedagógico, administrativo, ajudando, né, esse pessoal a entrar no mundo digital. Bom, e aí veio o que veio para todo mundo, né? Veio a pandemia, aí todo mundo forçou a ir para online. Você tem filho também? Você tem filhos também? Você É deve ter pego o verdade. seu filho aí. A gente sempre brigava com os filhos, falava, sai dessa tecnologia, menino, sai, larga o celular, larga o celular. E aí se viu, dentro da pandemia, todo mundo tendo que ficar ali muito tempo conectado, né? Tanto no celular, no computador, no note, né? De uma forma É digital ali verdade. conectado. E aí os professores tinham muita dificuldade, cara. Os professores Hum, começaram a entrar em burnout, tinham medo de tecnologia. Realmente a educação demorou muito para entrar nessa parte digital, né? E isso, entendi. sendo que a molecada hoje, né, que a gente chama dos nativos digitais, né? Essa Aham. garotada que já nasce no sangue, essa garotada dá aula para o professor de tecnologia e o professor ficava com medo. Meu, eu vou entrar, vão fazer bullying comigo, isso foi uma série de coisas. Ele sofrendo. Cara, foi incrível. Foi aí que o meu serviço começou a crescer muito, a procura. E aí a gente conseguiu ajudar muitas escolas, né, a migrarem do presencial para o digital. Eles Hum, foram obrigados a fazer isso. E eu ajudei muitas escolas nesse processo, formação de professores, né, a escola como um todo. Então, resumidamente, Pedro, foi dessa sim. forma, tá, que a gente entrou. E isso entrava até como diferencial para a escola, tá? A escola poder Aham. estar no mundo digital, isso fazia com que ela Sim. tinha um diferencial em relação a outras escolas, né? Então, isso foi muito Sim. legal. Que legal, cara. E depois, cara, da pandemia, o que mudou? Como que foi? Você teve algum desafio? Porque o que a gente viu, né? Uma das coisas que a gente viu foi esse crescimento muito grande, né? Depois o mercado acabou tendo uma retração e tudo mais. Você teve desafios nessa jornada? Como que foi para você essa nova adaptação, essa nova perspectiva? Conta um pouquinho. Cara, eu tive, assim, e, cara, eu preciso falar, né? Quando eu entrei na mentoria foi justamente para a gente escalar, né? Que a gente fechou nossa parceria. Eu falei, cara, eu preciso escalar mais o meu negócio e eu tô vendo que tá Uhum. crescendo bastante, mas eu preciso fazer de um jeito certo. Então eu busquei alguém no mercado que pudesse me ajudar nisso. E aí encontrei você e o Mentalidade Empreendedora. E aí a gente começou um trabalho. E assim, eu senti que eu cresci na pandemia, que eu nasci, né? Eu cresci muito na pandemia. E quando a pandemia foi acabando, foi voltando, graças a Deus por isso, né? Ninguém queria ficar daquele mesmo modelo, então graças a Deus isso Isso. aconteceu. As coisas foram voltando ao normal e, por um lado,
a escola, e aí eu vou falar especificamente mais dos professores que voltaram para a sala de aula, para o giz e para a lousa lá, né? Alguns um canetão, outros, né? Mas o que que acontece? Eles começaram a voltar a fazer as mesmas coisas. Caramba. Então, isso foi algo que a gente começou a enfrentar muito aqui, né? Então, assim, eu até comentei bastante com você, eu tinha muito mais esforço, o resultado começou a diminuir um pouco, e aí a gente desenhou algumas estratégias, a gente sempre subia um pouquinho, depois voltava de novo, por quê? O comportamento das pessoas foram mudando, e a gente tem que se adaptar a isso, a gente não consegue, às vezes, entrar lá e falar, muda, faz do jeito que eu quero que vocês façam. Pô, seria bonito isso, né? A gente ia vender pra caramba. Não era. Então, cara, o que que eu faço para me adaptar? Eu tinha que fazer. Então, eu ganhei bem nesse período, a gente cresceu muito. E Tá. aí a gente começou a falar, cara, a gente precisa mudar. Começamos a entender isso. E aí, conversando com você, a gente começou a desenhar um plano de Sim. mudança, né? Que eu demorei para poder ver isso, cara. Não foi uma coisa assim, porque é que nem um filho, sabe? Você criou o filho e cresceu e ele tá indo embora, você não quer deixar ele embora. Você fala, não, fica mais um pouquinho. E não, você tem que deixar Tava tão embora. bom, né, cara? Tava tão bom você aqui, né? É o desafio do empreendedorismo. Você tem que ver as coisas do Se mercado, adaptar, né? Uhum. se adaptar, fazer análise e tal. E às vezes, Uhum. sozinho, você tem alguns pontos cegos que você não vê, e às vezes sozinho você fica com aquele negócio aqui na frente e não vê o que está Uhum. acontecendo. Sim, E cara. aí, na nossa conversa, né, eu ajudei também muitas escolas antes da pandemia, onde eu Uhum. ajudava as escolas na questão de publicidade. Eu ajudava as escolas a ter um posicionamento no Google, né? Aham. A questão de divulgação, aquisição de novos alunos e tal, a gente tinha essa parte. Só que como nossa área de educação cresceu muito, essa área de publicidade e de marketing a gente reduziu um pouco. Então, a Aham. representatividade no faturamento era muito discrepante, né? Sim. Quando a pandemia voltou, começou a ir embora, né? Voltar ao normal, e se a educação começou a cair, a gente falou, Nixon, vamos desenhar um projeto para você voltar a retomar. Foi aí, acho que foi a virada do nosso negócio. Legal, cara. Por quê, cara? Porque assim, a gente começou a trabalhar com tickets maiores de vendas, Uhum. né? Contratos maiores, porque eu comecei a fechar contrato, era mais um B2B, não era só com pessoa física, né? Vendas de curso, Legal. mas era um contrato com empresas que eu fechava contratos de 6 meses e 12 meses, a maioria era de 12 meses. Legal. E aí você tinha o que você prega há muito tempo. Eu tinha uma recorrência meio que garantida, tudo contrato, uma coisa bem feita, sabe, cara? Com ticket maior, Legal. né? E isso começou a ajudar a gente a se sustentar, a ficar mais firme Deu no mais mercado. Então, previsibilidade, né? Você conseguiu foi ter mais isso. previsibilidade, né? Perfeito, Legal, cara. cara. Foi Que bom. exatamente isso. Então, você ajudou a gente a desenhar, né, um modelo e Uhum. isso fez a gente rampar mesmo, assim, sabe, no mercado e a gente está correndo atrás ainda hoje com isso, né? Vambora, vamos seguir acelerando. Muito bom, muito bom. Nixon, eu quero ouvir um pouquinho sobre momentos de desafio, né? Porque eu sei que durante essa fase que você teve, né? Poxa, depois que a gente consegue encontrar o caminho, né? E desenha e tudo mais, e as coisas começam a acontecer, tudo fica mais claro, mais fácil, né? Mas quando a gente está passando por um momento do desafio, um momento em que você ali se sente sem foco, se sente sem perspectivas, o que, que você faz, o que você fez, né, tendo esse momento, né, para conseguir virar isso, para conseguir superar isso, né? E o que, que a gente pode aprender com essa sua virada? E aí é que eu estou falando de mentalidade, de emocional mesmo. Onde que você se apega? Como, o que, que você faz? Se tem alguma prática que você tem, que você faz para sair desses momentos de desafio? Conta pra gente. É, não é tudo, não é tudo lindo, né? O caminho não é sempre cheio de flores, né? Não existe Verdade. a Alice no País das Maravilhas, não é verdade. No mundo real não é assim. E quando você ficou fazendo a pergunta, me veio, eu comecei a buscar na memória as coisas, né? E recentemente aconteceu algo assim que foi para mim um desafio. Você falou pessoal, né? Até agora eu comentei com você sobre o desafio profissional, né? Do empreendedorismo. Sim. Cara, o mercado mudou, o que, que a gente vê, tá, e você me ajudou bastante nisso, tal.
Mas eu tive agora recentemente um problema familiar, porque nós somos pessoas, somos seres humanos, né? A gente, Claro. qualquer coisa que acontece na nossa casa, né? Eu tenho 3 filhas, então, por exemplo, tem uma que vai casar agora, então é um bom acontecimento, muito bacana. Eu tenho outra que, pô, se ficou doente, isso interfere. Então, tem coisas externas que interferem, né, no De ser fato. humano e faz você baquear, às vezes, deixar de ter foco, algumas coisas e tal. Então, você tocou num Uhum. assunto muito importante. E recentemente, hoje fazem março, maio, junho, fazem 5 meses. Eu perdi meu pai, né, cara? E para mim isso foi um, assim, é, até me emociono de falar, cara. Ainda é muito recente para mim, mas é interessante. Eu posso falar, eu gosto, é importante, né? Eu sempre tive uma relação muito boa com meu pai. Eu consegui, há menos de um ano, trazer meu pai para morar perto de mim. Então eu tava vendo meu pai assim, cara, todo dia, praticamente, coisa que eu via pouco, né? Uhum. E ele teve um infarto, cara. Assim, foi uma coisa que a gente estava trabalhando com ele. Ele é um cara novo, 66 anos ele tinha, tal, né? E a gente Aham. estava bem próximo no momento ali, mas quando tudo aconteceu, e aí depois desse infarto, ele ficou internado, passou acho que 15 dias e veio a falecer, né? Uhum. Por um lado, a gente entende que existe uma lei natural da vida, né? Se De fato. faz parte, né? É mais Sim. fácil perder nunca é fácil, mas se ele sentir a linha natural, né, da vida, Uhum. é uma coisa, Sim. melhor do que se enterrar um filho, é diferente, né? Aham. Mas a gente estava numa pegada muito próxima, né? Tipo, aí isso mexeu pra caramba comigo, porque eu comecei a entender como Deus estava cuidando de mim. Eu sou um cara que tenho muita fé, eu busco muito a Uhum. Deus. Você perguntou até, Nix, tem alguma prática que você faz? Uhum. Cara, eu me conecto bastante com Deus, eu busco Deus, eu leio muito a Bíblia, eu sigo, né, os princípios de Jesus Cristo, eu procuro seguir, né, não é perfeito, a gente é, e a ideia é essa, você sempre está tentando melhorar e Melhorar. reconhecer onde é, e Uhum. isso me ajudou muito, cara, né, essa parte da minha fé me trouxe, até certo ponto, um equilíbrio emocional para que eu pudesse retomar. Mas eu fiquei aí, cara, nesses 5 meses, eu fiquei aí uns 3 meses bem baqueado, sabe? Então, e preciso reconhecer, embora a gente está aqui num podcast, mas me dá essa liberdade de poder falar para você Sim. que você me ajudou, cara. Você me ajudou bastante. Eu tinha pessoas próximas, mas você me ajudou. Você foi um cara que não olhou só. E você é assim, você não olha só para o negócio, você olha para a pessoa. Uhum. E isso é importante, cara, sabe? Eu sou grato a você. Então, isso não é porque a gente está aqui falando podcast. Eu quero reconhecer isso de você. E Legal, cara. que, Obrigado. e além de reconhecer isso, eu estive agora recentemente no Viver de Reconhência, que foi um evento ao vivo. Enfim, eu já disse, ó, tem 10 anos que eu participo de eventos ao vivo de marketing digital, mas nenhum foi igual ao seu. Foi tão bom quanto o seu. Por quê? Porque muitos você pega a sacada, você pega a visão de negócio, você faz network e tal. Tem outros que são não, mas o seu foi, eu já participei de outros também que fizeram isso, que foi muito Aham. bom. Mas o seu teve um QI diferente, cara. Teve um Q ali que eu não vi nenhum outro. Todos os palestrantes, cara, todos eles falaram de quanto você ajudou eles no crescimento do negócio, mas todos eles, não ficou um lá no palco que não se emocionou, não virou para você e falou: "Cara, você me ajudou como pessoa. Você me ajudou a ser uma pessoa melhor. Você me viu como pessoa. Você me ajudou nisso". Então, você não vê isso lá fora. Você vê muito network, muita coisa de empresa, mas pessoa, quem cuida de pessoas, cara, não é todo mundo que tem esse dom. E Deus te deu isso, eu reconheço. E aí eu vendo aqueles caras falando, eu falei: "Meu, o cara fez isso comigo também". Eu não sou um cara grande do mercado, não sou, mas ele olhou para mim dessa forma. Então, eu só posso te agradecer, né? E finalizando a resposta o que eu fiz? Eu busquei esse esforço em Deus, busquei essa força em oração com os meus amigos, né, na comunidade que a gente participa, cristã. E lógico, você, mais uma vez, me ajudou muito nisso também. Então, obrigado. Legal, Foi o cara. que eu fiz. Legal. Nixon, você tem conseguido romper, né, todos os desafios e intempéries, né, dificuldades, está avançando com o teu negócio, né? Teve os momentos de alta, teve um momento de baixa, conseguiu retomar e segue
progredindo, né? Um pouco antes da gente começar a gravar até, você falou, né? Ontem a gente falou um pouco sobre um projeto novo que está vindo e tudo mais, né? Você é um cara sempre muito assim empolgado no bom sentido da palavra empolgado, né? De ter ânimo, né? De buscar essa novidades, inovação. Você é um cara atento às inovações, buscando inovar e se desenvolver. Eu queria que você falasse um pouquinho dos seus motivos, cara. O que te motiva? O que te move? O que faz você acordar todas as manhãs, mesmo tendo que enfrentar todas as dificuldades, seja externas, essa questão, poxa, eu não consigo nem imaginar como é você perder um pai diretamente, né? A gente também, como, né, eu com meu pai tenho uma ótima relação com ele, eu não consigo nem dimensionar o tamanho da dor disso, e você tá passando por isso, né? Você tá superando essa dor e tudo mais. E, cara, isso, inclusive, essa e todas as outras dificuldades que a gente passa, para muitas pessoas, cara, são motivos que levam ela a, tipo, entregar os pontos, né? Por mais que o cara tenha, né, resultado, até faça grana, né, cara? Essas questões, elas acabam, às vezes, puxando a gente para um lugar de, cara, não ver saídas e tudo mais. Mas eu vejo que você tá sempre buscando, cara, uma inovação, um desenvolvimento. O que te anima? O que te puxa? O que te motiva a continuar buscando esse lugar de vitória e esse lugar de progresso, cara? Que pergunta boa, cara. Primeiro, eu não consigo dar uma resposta sem falar que tem a ver com a fé, naquilo que eu acredito, né? Eu não Aham. consigo. Tá Ela tudo faz bem, tá? parte, tá Tá ligado, né? liberado falar da tua fé aqui, tá tudo certo, tá bom? Obrigado. Assim, eu me sinto até mais à vontade. Primeiro porque, assim, a palavra diz que a gente vai passar por aflições, mas a gente tem que ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Então, assim, quando ele veio aqui, ele também passou por muito, foi crucificado, passou por, cara, pior do que qualquer um de nós aqui É possamos verdade. imaginar. Então, se ele passou por isso, quem sou eu para poder rejeitar o ruim, as coisas que vão acontecer? Mas ele deu uma promessa. Pô, tem bom ânimo. Ali é uma ação, né? Tu fala assim, cara, você tem que ter o bom ânimo, ele tem de bom ânimo, ou seja, é uma escolha. Ou você escolhe ter bom ânimo, ou você escolhe não ter o bom ânimo. Eu escolhi ter o bom ânimo, Legal. né? Então, em busca disso. Em primeiro lugar, a minha fé, eu me conecto muito nela e isso me ajuda a sair, me ajuda a tirar lá daquele peso lá, porque tem momentos que você está lá embaixo, cara, que se você não cuidar, você entra numa depressão profunda, né? E, Aham. ok, quando você vai lá e busca, né? Que nem Pedro fez lá, né? O seu xará, eu estou afundando, me ajuda, Jesus foi lá e buscou ele. Puxa, né, cara? Eu creio que Jesus faz isso até hoje, na vida de quem Legal. quer, de quem buscar. Eu acredito nisso. E ele fez isso comigo, né? E faz. Então, assim, essa é a primeira coisa. Segundo, lógico, a gente tem uma família. Então, quando eu olho para minhas 3 filhas hoje, eu preciso, né? Assim, com a minha esposa, que é quem, cara, se tem alguém que me apoiou todo esse tempo aqui, que eu sei que, cara, é meu braço, minha perna, é tudo junto comigo, a minha auxiliadora é minha esposa, entendeu? Então, Legal. por ela, eu não poderia virar na cama e ficar deitado lá sofrendo. Eu precisava ter algo a mais. Eu precisava Aham. romper. Eu precisava ser esse cara que você falou, meu. Ela fala, meu, você vê possibilidade em tudo. Você não, né? Sempre vai ter alguma Aham. coisa boa. Eu sou assim. Eu escolhi ser assim. Não é que eu nasci assim. Eu escolhi ser assim. Aham. Eu Legal, decidi. cara. Então, Legal. esse é meu porquê. Agora, trazendo isso para a empresa, quando eu Uhum. comecei a ajudar os meus clientes por exemplo, a crescerem também na questão, né, aquisição de alunos, né, porque como o meu foco é escolas, eu comecei a Aham. perceber uma coisa, Pedro, que eu acho que a gente não conversou sobre isso uma vez. Eu fiz uma análise aqui da minha carteira de clientes. Eu vou dizer para você que 60, quase 70% dos meus clientes são escolas confessionais, são Olha, seminários. E aí interessante. eu comecei a entender, eu falei assim, peraí, tem alguma coisa aí, cara. Aquelas empresas que não são escolas que eu atendo hoje, são pessoas que têm a ver alguma forma conectada com a gente também nesse mesmo propósito. Que Eu falei, cara, interessante. tem alguma coisa aí que eu preciso entender, né? Será que Deus tem me usado para poder fazer algo por esses, né? Assim, tipo, o que eu posso fazer para poder alavancar? Eu tenho que ser o cara também disso. Então, por quê? Uau. Porque essas escolas levam mensagens,
né, que muitas escolas hoje, em alguns lugares, estão deturpados. A questão de família, né, e É uma série de verdade. outros valores que eu, você, muita gente quer ter ainda para os nossos filhos, entende? Sim, E eu parei, eu sim. olhei, eu falei assim, cara, Ó, peraí, tem uma missão aí, né? um dos fatores que me levou à escola do Noah é uma escola confessional. E foi um critério para mim, né? Legal. Cara, eu quero. Inclusive, a minha conversa com a Flávia, né, minha esposa, sobre isso é assim: ó. Cara, eu quero uma escola que só não atrapalhe. Não precisa nem ajudar muito, cara. É só não atrapalhar o que a gente tá ensinando em casa, entendeu, cara? Perfeito, cara. Cara, perfeito. Perfeito. Você Então pegou eu o optei ponto. por uma escola confessional justamente por isso, cara. Pra simplesmente, cara, só não atrapalha o que a gente tá construindo aqui, tá bom? É isso, você falou tudo, cara. As escolas, elas não são perfeitas. E outra, é Sim, lógico, né? Tem umas coisas que. Tem muita coisa que não é a escola que ensina, é na casa, é com os pais, é com a família e lógico. tal. Mas, cara, hoje o caminho que a gente tem visto aí, cara, tá muito ruim, tem muito conceito, tem muito valor que está sendo deturpado, diferente daquilo que você ensina em casa. É, Então, eu entendi, Pedro, que quando você fala, Nixon, quando você acorda e vê que eu vou dar o meu a mais, Nixon, eu fechei um contrato com o cliente para fazer X serviço, mas eu faço a mais, é justamente por causa dessa missão. Eu entendi que tem uma missão aí que eu que preciso legal, ajudar essa mensagem chegar mais longe. Eu que sim, legal. quanto mais alunos essas escolas têm, mais valores, melhores eles serão, caráter, valor e tudo mais, entendeu? Então eu acreditei nisso e eu senti que é isso que é para eu fazer, isso que me Muito motiva. bom. Muito bom, excelente. Cara, imagina o seguinte, Nixon. Imagina que tem uma máquina do tempo aqui. Você entrou nela, e você voltou lá atrás e encontrou aquele jovem Nixon. O jovem Nixon que estava no seu auge ali, no início da jornada, né, começando, querendo, cheio de dúvidas, querendo mudar o mundo, mas com um monte de dúvida ainda, e não sabia para onde percorrer, qual caminho seguir. E você, já experiente, já um profissional consolidado, com um negócio crescente, que passou por desafios altos e baixos e rompeu esses desafios e está hoje crescendo. E você chega para esse jovem Nixon e dá um conselho, cara. Qual conselho você daria para ele? Vou falar um conselho no mundo dos. Eu vou focar mais no mundo dos negócios, assim também, né? Porque se fosse Tá. falar familiar, É. eu assim, tipo, ó, eu falaria, cara, casa com quem você vai casar mesmo, continua, porque é com ela que você vai. É com ela que vai dar Calor. bom. Beleza. Boa, boa. Falei, não pense em mudar, não, é com ela mesmo. Então, É beleza. aquela... Primeira dica, né? Boa. Segunda, eu falo assim, aproveita seus pais. Cada momento que você tem, aproveita. Você não sabe quando que eles vão embora. Então, aproveita, né? Essa é uma coisa. Os filhos e tal, aproveita os Uhum. momentos. A gente que trabalha com digital, não só o digital, estou falando mais porque a gente viveu, mas os outros também, mas a gente Uhum. parece que fica numa sala e a gente trabalha 14, 16, 18 horas por dia e às vezes não olha, não senta para conversar com o filho na hora do almoço, na hora do jantar. Cara, aproveita a mesa, conversa, troca ideia, desliga o celular aqui, desconecta, conecta olho no olho. Eu falaria mais isso, aproveitaria um pouco mais isso. Mas falando no mundo dos negócios, e o que eu falaria para mim lá é assim: se conecta mais rápido com pessoas que têm os mesmos valores que o seu, pessoas que você admira, que você fala, puxa, eu queria aprender mais com essa pessoa, eu queria ser isso aí que essa pessoa é. Se eu tivesse feito isso mais cedo, talvez eu teria outros resultados mais cedo, né? Essa é uma das Uhum. coisas, porque aquele ditado que você é a média das pessoas com quem você anda, isso é verdade. Isso é Pode pura crer. verdade. Então, eu diria, cara, se conecta com pessoas que têm os mesmos valores que o seu, se conecta rapidamente, acompanha, anda do lado, ajuda as pessoas primeiro. Não vai tentar lá só por network querer ganhar, não. Entra com uma disposição de querer ajudar. Essa é uma coisa. Maneiro. E para fechar, eu não posso, não é que a gente, não é que é puxar saco, não é isso, mas assim, se eu pudesse, eu teria entrado na mentoria antes, se eu soubesse, mas eu teria feito antes. Porque eu teria sofrido menos. Porque quando tem Pode duas crer. cabeças pensando, é mais rápido, né? A palavra de Deus diz também que no mundo dos anciãos você tem conselho, né? O conselho de muitos É, ajuda, está em a Provérbios. multidão, né? A A multidão de sabedoria, né? conselhos. A A sabedoria multidão está na de multidão de conselhos conselhos, é está a isso. sabedoria.
Então, assim, quando você entende isso, cara, tá lá escrito, por que que eu não pratiquei aquilo? Até isso, faz isso. Pode Então, crer. essas seriam as dicas que eu daria para mim, assim, se eu pudesse Legal. voltar, cara. Muito bom. E Nixon, se você tivesse. Imagina que existe um outdoor que você pode. E esse outdoor, cara, ele é visto pelo mundo inteiro, tá? Essa é a metáfora aqui. Existe um outdoor gigante que o que você escrever ali vai ser visto pelo mundo inteiro. Que frase você escreveria nesse outdoor, cara? Eu não tenho como descrever outra frase do que eu tô vivendo hoje, cara, que é uma passagem bíblica. Eu não conseguiria, teria que ser isso. Se fosse a mensagem que eu pudesse dizer, uma palavra que diz lá, está escrito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus falando isso. Que o único caminho é Ele, porque quando você tem o equilíbrio, para mim Ele é o equilíbrio em todas as áreas que eu tenho desequilíbrio. Eu não conseguiria colocar outra frase além dessa, porque quando eu me conectei verdadeiramente nisso, eu comecei a ter equilíbrio nas minhas outras áreas, minha relação com as minhas filhas, com os meus pais, com meu irmão, com meus negócios, né, com os parceiros, com a minha esposa. Eu comecei a procurar equilíbrio, né, até na relação também com a minha comunidade, com a igreja que a gente frequenta. Mas se eu pudesse uma frase que o mundo inteiro iria ver, seria essa. Que legal, cara. Que legal. Muito bom. Nixon, muito legal, cara. Muito legal ouvir tua história. Muito legal conhecer um pouquinho mais de você, sobre os seus valores, sobre a sua fé, né? Sobre o que te motiva, extrair um pouquinho da sua mentalidade, né? E para a gente fechar, quero que você deixe as suas considerações finais, entendendo que ali do outro lado tem um cara que ele é um excelente profissional na sua área. É um profissional, presta serviços, é um cara que se esmera em relação à sua carreira, à sua profissão, tá? Quem tá ouvindo a gente, né? Esse profissional, esse bom profissional, ele tem flertado com o mercado digital, mas ainda não deu passo, cara. Quais são suas considerações finais? O que você falaria para ele, pra gente fechar? Boa. Ó, eu falaria o seguinte: primeiro, você precisa estar no digital, tá? Não sou eu só que estou falando, o Bill Gates já falou lá que vai chegar um momento que toda empresa que não tiver digital, ou ela vai estar no digital ou ela vai estar morta. Eu acredito nisso. Não sou eu que estou falando, tá lá o cara, um grande empreendedor, Bill Gates, só ele falou isso, né? Então, cara, não precisa escutar só o Nixon, escuta o cara, né? O cara também é bom nisso. O sol nasce para todos. Independente da nossa crença, tudo tá lá. Você vai lá, vai fazer seu esforço, vai trabalhar, você vai plantar, você vai. Se tem uma coisa nesse mundo que é igual para todo mundo, aquilo que você plantar, você vai colher. Eu não tenho dúvida disso. Vai plantar, vai colher. Então, só que tem muita gente que quer plantar milho e quer colher banana. Não vai dar certo, não existe isso. Você precisa plantar para você colher. O que você quer colher? Tem que plantar, não tem jeito. Eu ouvi uma frase muitos anos atrás que uma pessoa estava falando, eu estava numa roda, né? E aí Uhum. o cara estava reclamando, 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 reclamando. A pessoa virou para ele e falou assim: Mas você não está gostando do que você está vivendo hoje? Ele falou: Não, eu não gosto nada. Ele falou assim: Então, se você não está gostando do que você está colhendo, olha para trás e vê tudo que você plantou. Uau. Então, se você não está colhendo o que você quer hoje, você que está me assistindo, dando essa mensagem para quem está empreendedor, que está aí desse lado, cara, você precisa começar a plantar. E plantar, você não planta, já coloca lá, já rega, no outro dia você acorda e já está lá. Putz, o pé de milho lá. Não, não é assim, existe um processo, existe um tempo, você tem que ir lá regar, você tem que fazer uma série de coisas e tal. Às vezes o vento vem, às vezes o sol mais forte, pode vir uma peste, mas você vai lá, compra né, muda a estratégia, compra ali, vai fazer, mas vai dar fruto, vai colher, vai vir a colheita. A questão é que muita gente não quer plantar, não quer passar o processo. E não tem jeito, você tem que passar pelo processo. Então, quanto mais rápido você começar, mais rápido você vai colher. Mas existe esse time que você precisa fazer. Então, se você não começou, eu quero dizer, ainda dá tempo, Pedro. Eu tenho estudado bastante e vejo que tem espaço para muita gente ainda, para tudo, dá para você que está assistindo. Então, Muito só bom. precisa começar. Se você não sabe fazer sozinho, cara, busca alguém. Eu fui buscar.
Eu fui atrás de uma mentoria, eu fui atrás do Pedro, eu fui atrás de conteúdo. Vai no canal do YouTube, entra aqui no canal do Mentalidade, vai ver quanto conteúdo tem aqui no canal falando, né? Então, consome, mas começa a plantar, porque você vai colher, né? Dependendo do que você quer colher, é o que você tem que escolher de semente para plantar. Eu sugiro que comece o mais rápido possível. Ainda dá tempo. Muito bom, excelente. Nixon, obrigado, cara. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado por compartilhar um pouquinho da sua mensagem, um pouco da sua história com a gente. Obrigado por dividir aí sua experiência e aquilo que você tem vivido com a gente aqui. Isso é muito legal do nosso podcast, poder ter a oportunidade de ouvir de gente que está fazendo, que está no jogo, que está empreendendo, que está crescendo, cara. Obrigado por isso, tá bom? Para a gente fechar esse episódio, tira um print aí, você que está ouvindo a gente, você que está vendo a gente, tira uma foto, um print dessa tela aqui, ó. A gente vai fazer um sorriso aqui para você, ó, enquanto você tira lá, ó, tira uma foto, ó, o Nixon tá tirando foto lá, ó. Beleza, tira aí, a minha eu já fiz. Muito bom, tira uma foto e marca a gente nas redes sociais. Nixon, como que a galera pode te marcar aí nas redes sociais, te encontrar? Fala aí. Tá. Nixon, o nome é difícil, né? Porque vocês não têm noção como que é pedir pizza com esse nome, viu? Mas dá para pedir, dá certo. Nixon, N de navio e X-O-N, Nixon, educador digital. Se você for no qualquer lugar no YouTube ou no próprio Instagram, digitar educador digital, o primeiro que vai aparecer é o Nixon. Nixon, educador digital, já me encontra lá nas redes sociais, tá bom? Muito bom. Então, @Nixon, educador digital, @PHM Quintanilha, marca a gente lá. E escreve assim, ó, você bota uma hashtag assim, ó, superando desafios. Que tal? Gostei. Superando desafios. Gostei. @Nixon, educador digital, @PHM Quintanilha. E, cara, se você gostou desse episódio, compartilha com 5 amigos. Se você não gostou, compartilha com 5 inimigos. Mas manda essa mensagem mais longe, cara. Vamos levar essa mensagem mais longe, essa mentalidade empreendedora aí para cada vez mais pessoas, para alguém. Cara, eu queria que você pegasse especificamente esse episódio aqui e mandasse para aquele amigo seu que você sabe que está passando um momento de dificuldade. Cara que está na busca de superar um desafio, para ele ter essa inspiração com a fé do Nixon, com os valores que ele carrega, com essa mensagem muito legal aí, que ele compartilhou aqui, coisas pessoais dele, de dificuldades pessoais, coisas que não se compartilham normalmente, né? Ele se sentiu livre para poder dividir aqui, muito legal. Então, cara, manda lá para que essa mensagem sirva de inspiração para outras pessoas, porque eu sei que isso vai alegrar aí o coração do Nixon e vai me alegrar também de saber que você está levando essa mensagem mais longe, beleza? Seguimos juntos, um grande abraço e até o próximo episódio. Valeu!